Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Se eu perguntar para vocês o que é algo perpétuo, vocês sabem me dizer? O tempo é algo perpétuo, ele é inevitável, inerente e eterno. Nunca vai acabar o tempo. Sempre vai existir o tempo, né? Sempre existem dias, anos, meses. Você pode morrer que o tempo continua existindo. Então o tempo é algo perpétuo. O perpétuo é inevitável, eterno, duradouro. Isso é o significado do termo perpétuo. Então, quem são os sete perpétuos da DC? Eu vou explicar. Os perpétuos, por si só, são sete irmãos que representam algo inevitável e inerente na humanidade. Eles são eternos, eles são inerentes, independente de quanto tempo passe, eles sempre vão existir. Enquanto houver humanidade, há os perpétuos. Quem são os sete irmãos? Os sete irmãos dos perpétuos são, respectivamente, por ordem de nascimento. Destino, o mais velho dos perpétuos. O destino é o mais velho deles. Morte, a segunda irmã, portanto, a segunda mais velha dos perpétuos. Sonho, o terceiro irmão, também chamado de Morpheus ou Sandman. Quarto, o Destruição, um dos irmãos que já é o quarto de uma família bem grande. Quinto, o Desejo ou A Desejo. Sexto, A Desespero. E sétimo, A Delírio, no feminino. Eu vou explicar cada um deles agora, de agora em diante, de uma forma mais específica. Mas essas são as ordens de nascimento dos sete perpétuos, ou dos sete eternos, como você preferir chamar. Mas são preferencialmente chamados de perpétuos, porque perpetuam infinitamente. Enquanto houver um ser consciente no universo, esses aí existirão. O destino, o primeiro dos sete irmãos, surgiu assim que a humanidade surgiu com ele, ou mesmo antes da própria humanidade. Agora a gente vai narrar aqui as definições do destino. O destino é um homem de capuz, sempre representado com capuz, sempre acorrentado a um grande livro chamado de Livro do Destino, e ele é cego. Sim, ele é visualmente cego, ele não enxerga. Apesar de sempre saber tudo o que vai acontecer ou já aconteceu. E ele também é proibido de intervir. Ele representa a inevitabilidade, ou seja, o fato de não ser o fato de ser inevitável e o que já pode ser descrito, ou seja, o que está escrito vai acontecer. Era o destino. É aquela velha frase Maktub que você vê desenhada por aí em algumas pessoas, né, tatuada por aí, estava escrito. Bem, o destino é a personificação disso. O que está escrito inevitavelmente vai acontecer. É o seu destino, é o seu caminho. O destino é um homem calmo e que não manifesta opiniões. Ele acredita no papel que está fazendo e cumpre ele essencialmente. Mais nada. A segunda irmã é a morte. Ela nasceu assim que o primeiro ser consciente também nasceu. A morte é a segunda irmã dos perpétuos e, portanto, a segunda mais velha. Ela é responsável por guiar os humanos para o setor de reencarnação e guiá-los na vida após as almas, né? E guiar ali após as almas. E ao contrário do que se tem notícia, a morte não é uma caveira ou uma figura grotesca. A morte é uma figura jovem, pálida e sorridente. Sim, sorridente. Ela gosta do que ela faz. E ela encaminha as almas para pós-vida com benevolência. Ela conversa, ela explica o porquê que as pessoas estão deixando aquela vida. Ela acalenta os corações daqueles que deixam a vida. Ela não é uma figura macabra. Pelo contrário, ela é uma figura sorridente e feliz. Horas depois que a morte nasceu, porque a morte nasceu assim que o primeiro ser consciente nasceu. Horas depois que a morte nasceu, nasceu Sandman, ou Morpheus, ou Sonho, porque ele nasceu vinculado à imaginação e à criatividade, né, aos sonhos dos seres humanos, dos seres conscientes, seja do planeta Terra ou de outros planetas. Então o sonho nasceu horas depois da própria morte. Ele é o rei do reino dos sonhos, né, do reino do inconsciente. Ele governa
os sonhos. Ele governa os seus sonhos e seus pesadelos. Ele tem um reino próprio. E ele é um dos mais icônicos e o personagem central da obra do Neil Gaiman. O próximo a nascer foi o Destruição, também intimamente ligado à construção humana, né? Já que os seres humanos é que criaram esses aspectos, né? O Destruição, ele é a encarnação, né, da mudança radical. Ele não é o caos e a destruição propriamente dito. Ele é a encarnação da mudança radical. Ele é a encarnação da renovação. Tudo que se constrói, se destrói para se construir algo novo. Então, ele não é propriamente a reencarnação do caos. Mas, como curiosidade, ele não gostava de destruir coisas, destruir civilizações, participar de guerras, ou ser mesmo o caos, como ele era representado pela maioria dos seres humanos. Então, por causa disso, embora ele tenha outros papéis, como, por exemplo, mudança radical e transformação, por causa do seu papel como destruidor e causador de caos para a humanidade, o Destruição abandonou seu cargo e viajou inerentemente, deixou o seu cargo. Ele não pode morrer, ele é um imortal, mas ele não está mais efetivamente trabalhando, digamos assim. E a justificativa dele para abandonar o cargo foi: a humanidade se destrói sozinha, eu não sou necessário. Próximo dos sete perpétuos, né, o próximo irmão da linhagem de nascimento, foi o desejo. O desejo nasceu do desejo do ser humano, como o nome já indica. E eu estou chamando de o desejo, mas você pode chamar ele de a desejo, se preferir também, porque ele é um indivíduo não binário. Sim, ele é um transgênero. Entre os eternos, desde a inimaginável infinidade do tempo, já existia um transgênero. Porque o desejo pode ser tanto o quanto a. Se você se referir ele como a desejo, também funciona. Já que ele tem um corpo tanto masculino quanto feminino. Ele pode aparecer como o mais lindo dos homens quanto a mais linda das mulheres, ou pode ter características dos dois sexos. Ele pode ter seios de mulher e rosto de homem, barba, enfim. Ele pode ter as características dos dois gêneros. Ele é um dos mais icônicos, né? Um dos mais complicados ali, porque se ele nasceu do desejo do ser humano, ele nasceu de tudo que o ser humano almeja para si. Ou seja, ele nasceu do amor, ele nasceu da luxúria, ele nasceu do poder, nasceu da inveja, nasceu da ambição. E nasceu de tudo enquanto é desejo. Tudo que o ser humano deseja, seja o desejo físico e carnal, ou seja qualquer outro tipo de desejo, está intrinsecamente relacionado a esse cidadão. E uma das irmãs que ele tem mais contraste ali é a desespero, que é justamente a oposta equivalência a desejo, né? A oposta equivalência a desejo, porque enquanto a desejo deseja tudo e manipula a todos para conseguir ter o que quer, ela deseja tanto o sexo, quanto o prazer, quanto o dinheiro, ela é a personificação dos desejos humanos. Todo tipo de desejo, não só o sexual. Antes de passarmos para o próximo perpétuo, eu quero abrir um adendo aqui que muita gente reclamou da atuação, né, da escolha da atriz e tudo mais, do fato de representar com aspectos masculinos e femininos. Ninguém sabia se era uma atriz ou um ator, e todo mundo começou a ficar incomodado com isso. E eu não fiquei incomodado, porque eu fiquei muito satisfeito, porque nesse quesito, a série tá de parabéns. Porque o desejo é tanto o desejo quanto a desejo. Então, o fato da atriz ter sido confundida com o ator, ou o ator ser confundido com a atriz, que eu não vou revelar se é uma mulher ou se é um homem, eu não vou falar isso aqui, eu vou deixar que vocês procurem. Eu não vou revelar, porque eu gosto dessa incógnita que se criou em torno da mítica da atuação. É perfeito. Muita gente chamou de o ator que faz o desejo, mas muita gente falava a atriz que faz a desejo. E é perfeito. Isso causou um certo incômodo em certas pessoas, mas isso é perfeito, dado a diretriz do personagem nas HQs. Agora vamos falar da Desespero, porque essa é inegavelmente feminina. A Desespero é a contraparte direta do desejo. E ela até tem uma relação ali, bem próxima com a sua irmã Desejo. Porque a Desespero ela é representada de uma forma grotesca.
E é para ser assim mesmo. Eu vou ler para vocês a definição da desespero e depois a representação dela nas HQs. Desespero. A desespero é a personificação nua da solidão, apatia, angústia, desesperança, porque falta de esperança é desesperança, e perda de qualquer sentido da vida, sendo simplesmente representada como uma mulher baixinha, obesa, de pele acinzentada, flácida e fria, representada nua, completamente despida, exceto por um anel com fincos que ela usa para fazer mutilações em si mesma. É interessante falar também que a Desespero vive em um reino cheio de espelhos, pois é através desses espelhos que os humanos veem o próprio desespero quando sentem desesperança. Essa sacada dela viver em um mundo de espelhos e conviver com o próprio reflexo horroroso o tempo inteiro. E tendo que, né, os humanos vendo ela, né, vendo o desespero através desses espelhos, é genial. O Neil Gaiman foi genial nisso aqui. E sim, ela é horrorosa, ela é criada para ser horrorosa. Então não xinguem. Ah, estão falando que a atriz é feia, estão falando que a atriz é gorda, estão falando que. Não, gente. A atriz que foi escolhida para fazer a Desespero não vai aparecer nua, não se preocupem com isso. Não vai aparecer nua. A atriz que faz a Desespero não está sendo chamada de obesa ou de feia. Ela deve ter sido maquiada ou preparada para ficar um pouco, assim, um pouco descaracterizada, um pouco feia, sim. Ela deve ter sido maquiada ou preparada para isso, porque a personagem exige isso. Então não estão achincalhando a atriz, estão personificando a personagem através da atriz. E isso é essencial para o andamento da série, porque a Desejo foi personificada de um jeito tão bom que causou confusão se era um ator ou uma atriz. E isso é perfeito. Agora, a Desespero tem que ser personificada tão bem quanto. É claro que tem, né, a inerência de que nos quadrinhos ela aparece nua e, obviamente, na série não deve aparecer. Mas isso aí são contextos. E o desespero é algo inerente humano. Então, enquanto tiver um humano desesperado, a Desespero também é imortal. A Delírio já foi chamada de Leite. Quando ela era de Leite, ela era a representação do encanto, da felicidade e era eternamente radiante. Era a personificação da felicidade e do encanto. Só que alguma coisa nela se quebrou e fez ela enlouquecer. Então, deleite virou delírio. E delírio é a irmã mais nova entre os perpétuos. Ela nasceu da loucura humana. Porque tem muitos loucos que a gente convive, né? Então ela é a mais nova entre os perpétuos. E como delírio, ela é a encarnação perfeita da loucura, da confusão, da criatividade, da imaginação desenfreada e da liberdade absoluta de razão, porque ela não liga para ela ter razão ou não. A nossa amiga Delírio também aparece como uma mulher adulta, toda colorida, toda radiante e tudo mais, mas ela também pode aparecer muitas vezes como uma criança. Ela não tem uma aparência física muito boa. E ela é uma coisa impressionante, porque ela é o caos mental que eu estou falando, viu? Que vem de cada ser humano, que vem de cada um de nós. E às vezes é justamente isso que nos salva da realidade. Ela é uma fuga inerente da realidade, a representação da fuga humana da realidade. Ela deixou de ser o deleite, a felicidade pura, para ser o delírio, uma completa fuga da realidade e da razão abstrata. Ela fuma um cachimbo de bolhas, irmão, e aparece conversando com peixes voadores. Então ela perdeu completamente o senso de real. Ela deixou de ser o deleite para ser o delírio. Ela é a vã loucura que faz com que os seres humanos escapem de uma realidade da qual eles não conseguem suportar. É justamente isso que ela representa. Entendeu a pegada aqui que o Neil Gaiman fez? É excepcional.
Bom, galera, esses são os perpétuos. Eu espero que vocês tenham gostado. E é interessante ressaltar que cada um desses é imortal. Enquanto existir uma pessoa viva, existe um destino, existe a morte, existe o sonho, existe destruição, existe desejo, existe desespero e, principalmente, existe loucura e delírio. Então, cada um desses é imortal. Estão atrelados aos seres viventes. E é importante que, dentre os 7, a morte é destinada a ser a última a morrer, porque ela é literalmente a personificação da morte. Então, ela é quem vai sair e apagar as luzes ali. Bom, galera, eu vou ficando por aqui e espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amanhã a gente volta nesse mesmo canal, nessa mesma hora.